Pessoal, boa noite novamente para todos e todas. Vamos para mais uma aula. Nessa aula, eu preparei algumas coisas para vocês, para que eu possa estar passando. A primeira delas, é a gente conseguir trabalhar com colunas. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade na hora de formatar um texto, né? E a gente dividir esse texto, por exemplo, em duas ou mais colunas, né? E em várias partes do texto. Então, hoje, uma das coisas que eu preparei para vocês é a gente aprender a trabalhar com colunas dentro do Word. Além da coluna, um recurso muito interessante que a gente tem dentro do Word, e muitas pessoas não utilizam na hora de fazer seus documentos, quando precisa fazer um índice, é a gente utilizar o índice automático do Word. Tem muita gente que não sabe nem que existe esse índice automático. Então, a gente pode, caso a gente esteja fazendo um documento, né, e esse documento vai ter lá capítulos, ele vai ter títulos, né, e a gente pode criar um índice, e esse índice, o Word, ele já vai gerar automaticamente. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse índice, aqui eu coloquei só três itens. Por exemplo, se eu quisesse colocar um outro item, eu poderia estar vindo aqui, ó, e colocar aqui, por exemplo, um outro item. E o índice, ele automaticamente, ó, ao eu atualizar ele aparece para mim aquele item que eu coloquei. E aí, aqui no caso, eu até coloquei ele numa única página. Vou colocar aqui em outras páginas para vocês verem que recurso interessante dele, né? Então, vamos supor que a gente está escrevendo o nosso texto, e aí o texto ele pula para outras páginas, né? E aí basta o que nós fazemos. A gente não precisa, a gente ao final de criação do documento, a gente atualiza esse índice, ó, e ele já muda para nós as páginas. É um recurso bem interessante que a gente tem dentro do Word, e muitas das vezes as pessoas elas não usam, até desconhecem a realização desse índice automático. E o último recurso, hoje, que nós vamos ver também, vai ser nós trabalharmos com Smart Art. Muitas das vezes, dentro das escolas, né, em alguns documentos, até trabalhos que a gente vai passar para os alunos, a gente precisa trabalhar com fluxograma, com processos, né? E aqui no Word, a gente tem a possibilidade de estar criando esses Smart Art. A gente tem vários tipos, tem o tipo de lista, de processos. Então, às vezes a gente vai criar, por exemplo, um exercício para um aluno, então a gente pode usar esses Smart Arts para estar criando esse exercício, por exemplo, ou até mesmo dentro do dia a dia da escola, você está utilizando para, vamos supor que vocês querem mostrar graficamente um processo com o professor imprimir, pedir a impressão na secretaria. Então, aqui, por exemplo, através do Smart Art, você poderia mostrar esse processo, enviar o e-mail para a secretaria, solicitar a quantidade de cópias. Estou colocando um exemplo que poderia estar fazendo, mas vocês podem utilizar isso de várias outras formas, tá? Hoje, vou colocar para vocês. Na semana que vem, a pedido também de algumas de vocês, eu não tô lembrado de quem foi também a gente salvar esses documentos na nuvem. Então, semana que vem, a gente vai fugir um pouquinho do Word, e aí eu vou ensinar vocês a pegarem todos os documentos que vocês têm e vocês salvarem na nuvem, salvarem na internet, para que vocês tenham acesso
em qualquer lugar que tenha internet a esse documento. Inclusive compartilhar esse documento com outras pessoas, tá? Na semana que vem a gente vai fugir um pouquinho do Word e fazer esse trabalho à nuvem. E aí, ao final da aula, eu abro também para caso vocês tenham alguma sugestão ou alguma questão que vocês queiram aprofundar, aí vocês podem me falar que eu faço também na aula que vem. A gente tem mais 2 aulas, né? Semana que vem. E a outra semana a gente também tem mais uma aula. Aí a gente não vai ter depois por causa que eu entro de férias. Mas aí a gente, como eu já conversei, dependendo, né, de vocês, a gente pode estar estendendo o curso e até mesmo, talvez, trabalhando com aquelas outras coisas que vocês apontaram na primeira aula que vocês gostariam de estar vendo, tá discutindo. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Queira falar alguma coisa antes da gente começar? Ô Pedro, Sim, você disse a respeito do índice automático, eu tenho sim. interesse em saber sobre paginação, como fazer uma Paginação. paginação, tá? Certo. Obrigada. Aí, durante o índice, foi até bom você colocar aqui, que aí durante o índice a gente faz isso também, que Tá ótimo, obrigada. dá para a gente fazer, tá? Paginação, de nada. Muito bem. Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o sistema de colunas, tá? Eu vou voltar aqui só para que a gente possa ter em uma coluna. Geralmente, geralmente não, né? Quando vocês abrem um arquivo do Word, ele sempre vai trabalhar em uma coluna, tá? Sempre ele vai trabalhar em uma coluna. Mas, às vezes, né, a gente quer trabalhar com várias colunas, para talvez a gente aproveitar, no caso até na aula passada, eu trabalho muito com poemas, e aí às vezes o poema eu tento dividi-lo em colunas, né, para que eu possa trabalhar com este poema e, inclusive, aproveitar, né, a nossa folha de uma forma melhor. Então, dentro do Word, nós temos a possibilidade de estar dividindo o nosso documento em várias colunas. Tá? Como eu falei, a primeira coisa que ele faz, ele coloca em uma coluna, para que a gente possa definir quantas colunas a gente quer trabalhar, a gente vem aqui na opção Layout. Então, dentro da opção Layout, nós vamos ter a opção aqui, colunas. É aqui que nós definimos a quantidade de colunas que nós queremos trabalhar dentro desse documento. Uma coisa que o pessoal faz, e aí às vezes tem muita dificuldade, é o quê? Eu vou apagar aqui o texto. Eu estou com um documento em branco. O que a pessoa geralmente ela faz? Ela vem aqui, em Layout, colunas, e ela já seleciona a quantidade de colunas, por exemplo, 2. É uma forma de ser feito? Porém, é uma forma um pouco mais difícil de trabalhar. Por que eu falo que um pouco mais difícil? Porque, às vezes, você não quer iniciar o documento ele com 2 colunas. Então, que se vocês perceberem, eu vou começar aqui a escrever aleatoriamente, ele vai estar com 2 colunas. E para que eu possa vir para essa coluna aqui, ele vai ter o quê? Eu vou ter que escrever o texto, a página inteira do texto, e aí a hora que ele chegar lá na última página, ele vai pular para cá. Então, é uma forma de ser feito? Sim. Caso eu queira trabalhar dessa forma, escrever todo o meu texto aqui, né, e depois, ao final da página, ele pular para cá, eu posso fazer dessa forma. Então, ao iniciar o texto, nós vamos vir em layout e definir a quantidade de colunas. Mas, geralmente, quando a gente vai fazer um texto, a gente não quer ele todo, né, em coluna. Nós queremos, talvez, um pedaço dele em colunas. Então, aqui, por exemplo, eu peguei 2 poemas
e eu quero que o título, por exemplo, ele fique em uma coluna. Então, ao invés de no documento em branco, né, eu definir a quantidade de colunas, eu vou escrever primeiro o meu texto, ou eu copio, né, no caso aqui, igual eu fiz, eu copiei o texto para cá, e aí sim, eu vou definir qual parte que eu quero que tenha, que seja dividido em colunas. Então, por exemplo, eu quero que somente esses dois parágrafos aqui, ó, que eu selecionei, eles sejam divididos em coluna. Então, basta eu selecionar, eu seguro lá, aperto o botão esquerdo do mouse e arrasto até o final dele. Então, por exemplo, eu queria só até aqui. E aí eu vou, ó, em layout, coluna, duas colunas. Então, vocês podem observar que o quê? Somente a, no caso aqui, os parágrafos que eu selecionei, que foram em duas colunas. O resto está tudo em uma coluna. Então, geralmente, como eu falei, as pessoas usam o recurso, sabem que ele existe, mas às vezes tem uma dificuldade de usar por usar ele não de uma forma indevida, mas talvez de uma forma mais difícil de ser utilizada. Então, aqui no caso, por exemplo, do texto, vamos supor que eu quero todo o texto, eu quero ele em coluna. Então, eu vou escrever o texto, vou selecionar ele, ó. Clico, seguro com o mouse e seleciono ele até o final. Por exemplo, até aqui, ó. Observem que está todo ele selecionado em azul. E aí, a partir disso, nós vamos em layout, coluna, e aí eu vou definir a quantidade de colunas que eu quero, né? Aqui, ele parece para nós uma, duas, três. Eu quero uma coluna à esquerda ou uma à direita. Ou caso eu queira, por exemplo, mais de três colunas, eu posso clicar aqui ó, em mais colunas, que aqui vocês conseguem definir quantas colunas que vocês querem criar. E além disso, aqui você já consegue configurar o tamanho, a largura, né, e o espaçamento de cada coluna. Eu vou fazer de uma forma mais fácil, por exemplo, eu quero de duas, então eu vou vir aqui, ó, em layout, coluna, duas colunas. E olha só, ele separa para mim em duas colunas. E aí, em cada coluna, você consegue organizar este texto aqui. Então, por exemplo, você quer formatar ele, você quer dar um espaço. Né? Eu já tinha dado um espaço aqui no meu, eu vou tirar o espaço, para vocês verem. Então, supondo aqui, ó, que a gente vê, não, ele está muito próximo à linha, eu quero dar um espaço maior. Aí vocês podem fazer isso. Basta o quê? Eu selecionar o texto que eu quero, ó. E aqui em cima, ó, vocês vão ver que ele divide para vocês em duas colunas, ó. Uma coluna aqui e uma coluna aqui. Como eu quero formatar essa, então eu vou selecionar o que está dentro dela. E aqui, ó, vai aparecer para mim um espaçamento, ó. Basta eu clicar e segurar, que eu vou levar o espaçamento aonde eu desejar, ó. Tá vendo? Então aqui eu poderia, por exemplo, soltar um espaço para que ele fique aqui um pouco fora da linha. E a mesma coisa eu posso fazer com este aqui. Porque eu seleciono tudo e faço espaçamento também, ó. Posso mudar o meu espaçamento, aumentando ou diminuindo o tamanho dessa minha coluna. Então, é uma coisa tranquila, né, para gente fazer. Não é uma coisa muito, muito difícil a gente trabalhar com colunas, mas basta a gente, às vezes, saber trabalhar de uma forma que vai simplificar a nossa vida. Então, como vocês podem ver, por exemplo, aqui, eu coloquei um primeiro poema. Aí eu tenho outro poema aqui embaixo, ó. Ele está em uma coluna. Eu não modifiquei nada dele. Quero colocar ele também em duas colunas. Eu faço o mesmo procedimento, ó. Seleciono aquilo que eu quero colocar em mais de uma coluna. E aí, a partir disso, novamente, ó, layout, colunas.
E aí eu vou selecionar quantas colunas eu quero. Por exemplo, 2 colunas. Ele vai selecionar para nós e já colocar ele formatado nas 2 colunas que a gente definiu. Então, é uma coisa que ela não tem muito mistério para ser feito e que é muito útil para que a gente possa fazer os nossos textos, colocar ele dividido em mais de uma coluna. E caso você queira, é a mesma coisa da formatação. Você pode selecionar todo o seu documento. Você pode ir lá na página inicial, alterar a fonte deste texto, alterar o tamanho da fonte, né? Por exemplo, aqui eu quero colocar 12. E assim por diante. A gente pode fazer a formatação que nós quisermos dentro aqui das colunas, tá? Mais uma vez, para que a gente possa saber de fato como nós trabalhamos aí com coluna. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, escrever o texto. Primeira coisa para facilitar a vida de vocês, escreve o texto, vá na internet, busca esse texto e cola no seu documento. Aqui eu estou utilizando aquele documento que a gente vem trabalhando com ele durante o nosso curso. Feito isso, vocês vão selecionar aquilo que vocês querem dividir em mais de uma coluna. Seleciona tudo. Selecionou, nós vamos lá em Layout, coluna, e vamos definir a quantidade de colunas que eu quero. Se eu quisesse 3 colunas, ele ia dividir para nós, em 3 colunas. Tá? Aí, eu quero com 2, mesma coisa. Como está tudo selecionado, 2 colunas. 2 colunas. E aí a gente vai fazendo com o restante do nosso documento, certo? Então aqui, por exemplo, eu poderia estar colocando com 3 colunas. Então eu quero este poema aqui em 2 e esse aqui com 3 colunas. Ok? Pessoal, tem alguma pergunta, dúvida com relação a isso? Uma coisa bem simples de fazer, mas às vezes a gente se perde na execução dele, como eu falei, né? Da gente, às vezes, se torna mais difícil o nosso trabalho. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Não? Beleza? Podemos passar para o próximo, que seria o índice automático. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou salvar esse documento aqui. E agora eu vou abrir um novo para que a gente possa fazer o índice automático, tá certo? Vamos lá. Índice automático. Para fazer o índice automático, o próprio Word, como eu disse para vocês, ele já tem o índice automático nosso. Então, por exemplo, aqui, a gente poderia estar começando a colocar aqui, sumário, por exemplo. Né? Sumário. E a partir disso, a gente pode usar o seguinte recurso, A gente vai no menu inserir. Aqui dentro do menu inserir, nós vamos ter aqui, índice e tabelas. Como que a gente vai fazer? Vou na página que eu quero colocar esse sumário, que eu quero colocar esse índice. Vou clicar nela, inserir índice e tabelas. Quando a gente aparecer, quando clicarmos em índice e tabelas, ele vai aparecer essa tela aqui para nós. Ele vai aparecer aqui índice emissivo, sumário, índice de ilustrações e índice de autoridades. Então, são índices diferentes, tá? No caso nosso, do exemplo que eu coloquei, é um sumário. No sumário, nós temos alguns tipos de índice, que é o do modelo, que ele vai mostrar exatamente assim para vocês, colocar lá o título 1, título 2, ele mais recuado do que o título 1, o título 3, os pontinhos, e aqui ele vai colocar as páginas.
Mas vocês têm outros modelos também que vocês podem definir. O clássico, que ele é dessa forma aqui. O elegante, dessa forma. Sofisticado, moderno, o formal e o simples. Tá? Aí cabe a vocês escolherem o formato que vocês querem. Tá? Então, por exemplo, eu vou escolher aqui o formal. Assim que eu escolho o índice aqui, o tipo, vocês precisam definir quantos níveis que vocês querem mostrar. Então, por exemplo, eu quero só mostrar 3 níveis. Ou seja, eu tenho lá o item 1, depois eu tenho o item 1.1. E depois eu tenho o item 1.1.1. Ele vai mostrar esses 3 níveis. Se eu tiver, por exemplo, o item 1.1.1.1, são 4 níveis, ele aqui não vai mostrar, porque eu defini, ele vai mostrar 3 níveis. Então, vai depender do seu documento. Então, se o seu documento, por exemplo, tiver 4 níveis, aí basta a gente definir aqui a quantidade de níveis. E a gente pode definir o que vai ser mostrado dentro do nosso índice. Aqui você tem aqui a opção de mostrar os números da página. Então, se você deixar marcado, ele vai mostrar o número. Se você desmarcar, ele vai tirar a numeração. Tá? Você pode colocar aqui, alinhar, por exemplo, à direita. Você desmarcar, ele vai ficar alinhado à esquerda. Né? Deixando marcado, ele vai alinhar a página direita. Na frente, é o tipo de tabulação, por exemplo. Aqui, nós temos os pontos, né? Mas, por exemplo, se você quisesse colocar traço, você pode definir aqui traço. Pontilhado, né? Traço pontilhado. Traço contínuo, poderia estar definindo aqui. Então, a gente pode definir isso. Se a gente colocar nenhum, ele tira os traços. E aqui, é usar hiperlinks em vez de números de página. O que é isso? Isso aqui, se você deixar marcado, ao você clicar em algum dos itens aqui, ele já vai te direcionar para a página daquele item. Um exemplo aqui disso, ó. Deixa eu cancelar aqui. Aqui, eu clico, por exemplo, em introdução, ele me encaminhou para a introdução, tá vendo? Eu clico aqui em metodologia, ele me manda lá para a metodologia. Então, caso vocês deixem marcado aquela opção, deixa eu voltar aqui. Caso vocês deixem marcada essa opção, ele vai fazer exatamente essa ação. A pessoa clicar aqui, vai direcionar ela para o texto. Isso às vezes, para um documento, é muito interessante, porque a pessoa não precisa ficar partindo por página e tentar achar aquela página. Ela pode clicar no sumário e já leva ela para lá. Índice de ilustrações é quando a gente está fazendo um trabalho, né? Às vezes a gente está fazendo um trabalho de um TCC, uma tese, e a gente precisa colocar a lista de figuras nossa, a gente precisa colocar a lista de tabela. Então, ele já cria para nós também isso. Tá? Então, a gente já consegue criar essas listas e também, a partir dela, a gente também consegue definir o modelo, tá? E o índice de autoridades, a mesma coisa, que são as autoridades, né, os autores que a gente define lá no nosso texto, que a gente cita, né, ele consegue criar também. Nesse exemplo aqui, da aula de hoje, a gente vai fazer um sumário. Então, eu vou cancelar aqui para que a gente possa fazer novamente ele todo. Então, o que eu faço? Na página que eu quero criar ele, vou selecionar a página, vou inserir, vamos em índice e tabelas, vou em sumário, e a partir daqui, nós vamos selecionar o formato que a gente quer e definir os níveis que nós queremos. No caso aqui, eu vou colocar 4, que eu quero 4 níveis. Feito isso, basta eu clicar em OK. O que ele vai falar para mim? Ele vai primeiro
explicar para mim como que eu começo a criar um sumário. Porque aqui, ó, ao criar, ele coloca aqui para nós, ó, nenhuma entrada de sumário foi encontrada. Por quê? Porque a gente ainda não começou a escrever o nosso documento. E aí, a gente começa a escrever o nosso documento. Uma coisa que eu falo muito para o pessoal quando ele vai fazer algum documento que seja. O que eu faço? Eu começo a dar Enter aqui, né? Começo a dar Enter para pular para a linha de baixo. É errado fazer isso? Não. Mas vamos usar algumas coisas mais fáceis dentro do Word para que a gente possa pular de página. Como que eu faço para mim pular de página? Ó, botão direito. Eu vou clicar aqui, ó, com o botão esquerdo. Vou vir aqui, ó, inserir. E aqui vai ter quebra de página. Quebra de página. Olha só o que ele fez, ele já pula para mim automaticamente. E isso vai ser muito importante para quando vocês quiserem trabalhar com numeração de página, tá? Então, o que eu faço? Ó, em vez de ficar dando Enter em todo, ó, clico com o botão esquerdo aqui na minha página, vou lá, inserir, quebra de página. Ele já pula para a página de baixo. E aqui eu posso começar a escrever. Por exemplo, ó, eu quero escrever aqui, ó, introdução. O que precisa ser feito para que o Word reconheça que isso aqui vai ser um título, vai ser um sumário? A gente precisa selecionar ele. E aqui, ó, em página inicial, nós temos os estilos, ó. Tudo que vocês escrevem, ele define como estilo normal, que é um texto. Para trabalhar com sumário, a gente define aqui, ó, que é o título. Aí nós temos aqui, ó, título 1, título 2, e à medida que a gente vai criando outros mais, ele vai criando para nós. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, ó, o título meu, vou vir aqui na minha formatação e vou definir que ele é título, ó. Agora ele virou título 1. Se eu for lá em cima agora no meu índice, ó, vou clicar com o botão direito, atualizar campo. Olha só o que ele já faz, ele já joga lá para nós. Ó. Aí aqui, vocês podem colocar, por exemplo, a numeração. Eu posso selecionar novamente, posso vir aqui, ó, em numeração e definir o formato da minha numeração. Como eu estou trabalhando com índice, ó, eu coloco aqui, ó, 1.1, 1.1.1, clico aqui, ele vai colocar para nós, ó. E aí vocês podem fazer a formatação que vocês quiserem, porque aqui o Word ele já define uma formatação. Vocês podem perceber que aqui, ó, ele ficou em azul. Ah, não, eu não quero azul, eu quero preto. Então seleciona ele, coloca lá preto. Eu quero referente às normas da BNT. Então eu sei que é 12. A gente coloca ele 12. E aí eu vou fazendo os demais. Então, por exemplo, vou pular aqui de página e quero fazer agora aqui o objetivo, ó. Objetivo. Faço a mesma coisa que eu fiz com o de cima, ó. Seleciono ele e aqui no estilo, ó, vou selecionar lá, ó, título 1. Vou selecionar também o quê? O meu índice, ó. Aqui, o que ele fez? Colocou 1. Eu posso fazer o quê? Falar para ele continuar o de cima, ó. Botão direito, continuar a numeração de cima. Vou fazer novamente, ó. Então vem aqui, ó, botão direito, continuar a numeração de cima. Ele continua a numeração de cima. E aí eu posso formatar ele novamente também, a mesma coisa, ó. Colocando o tamanho da fonte e a cor. Sempre que a gente fizer o documento, lá no índice a gente pode voltar e atualizar ele, ó. Botão direito, atualizar campo. Aqui, agora como eu coloquei 2 índices lá, ele me pergunta se eu quero atualizar só os números da página ou o índice inteiro. Qual que é a diferença? Se eu escolher esse aqui, ele vai mudar só isso aqui para mim, ó.
Se eu escolher o de baixo, ele vai mudar ele inteiro. Inclusive, vai colocar outros itens que eu adicionei lá embaixo. Então, por exemplo, quero atualizar o índice inteiro, dou OK. Olha lá o que ele já faz para nós. Ó. Já coloca o objetivo. Clicando aqui, ele me leva para lá. Vou fazer novamente outro. Ó. Agora eu quero aqui objetivo geral. Escrevo. Ele é um índice. Seleciono. Agora, nesse caso aqui, ele é o quê? 2.1. Então, eu seleciono título 2. Em vez de ser título 1, título 2. E eu vou fazer a mesma coisa, ó. A formatação dele. Vou definir aqui a lista. Vai aparecer 1, né? Botão direito. Aqui no 1 aqui. Continuar numeração. Ele vai estar com 3. Por que ele vai estar com 3? Ele continuou aqui, ó. 1, 2, 3. É só eu fazer o quê? O recuo dele. Então, com ele aqui, ó, eu faço recuo, ó. Aqui em cima tem a questão do recuo, ó. Aumenta o recuo. Tá vendo que ele já faz direto para nós, ó. 2.1. E aí eu posso o quê? Alterar a formatação. Certinho? Agora, vou fazer de uma forma mais fácil e mais ágil para vocês. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar lá, objetivos específicos. Esse cara aqui é o quê? Título 2. O que vocês podem fazer? É usar essa ferramenta aqui, ó, que a gente chama de pincel. O pincel, ele copia a formatação de um texto. Então, o que eu faço? Eu quero a formatação desse aqui, ó. Eu seleciono ele, ó, clico, seguro com o mouse, seleciono o pincel e depois eu seleciono aquilo que eu quero copiar. Olha o que ele faz. Ele copia a formatação desse aqui para esse. Então, eu não precisei fazer todo aquele processo que eu mostrei para vocês antes, que era selecionar ele aqui, vir aqui nos estilos, selecionar 2, selecionar aqui o índice, fazer o recuo dele, né? Opa, esqueci. Mudar aqui, ó, falar para ele continuar a numeração de cima, fazer o recuo e depois alterar a formatação. Então, a gente, mais fácil, o que nós fazemos? A gente pode ir lá, ó, escrevemos. Aí eu quero colocar aqui, metodologia. Eu quero a formatação igual está aqui no objetivo, ó. Seleciono. Tá vendo que ele selecionou tudo? Venho aqui no pincel e eu seleciono ele aqui, ó. Ele copia a formatação para nós. Aí eu fiz o meu documento, ó, vou lá em cima e atualizo o meu índice, ó. Botão direito, atualizar campo. Índice inteiro, ele atualiza para nós, ó. E ele já vai criando para nós o índice do nosso documento. E fica muito mais de forma mais fácil fazer essa questão. E aí, ó, o que eu mostrei para vocês, por exemplo, aqui no caso, eu estou dando um exemplo de um trabalho, por exemplo, de conclusão de curso, TCC. Eu quero que a metodologia ela fica em outra página. O que a gente faz? Mesma coisa que a gente fez lá em cima, ó. Seleciono em cima dela, aqui, ó, tá vendo que está selecionado aqui? Aí a gente vai lá, ó, inserir, quebra de página. Eu jogo ela lá para baixo, ó. Ela foi aqui para baixo. Aí, se eu atualizar o meu índice, ó, vamos ver que agora vai atualizar a minha página. Página 3. Então, assim, muitas das vezes, né, o que a gente faz? A gente vai fazer um documento. Opa! A gente vai fazer um documento, o que nós fazemos? Vai lá e faz só. Começa a escrever lá, né? Introdução. Aí vai soltando espaço. E solta espaço, aí a hora que chegar lá no outro lá, que a gente faz, coloca lá a página. Por exemplo, 2. Aí a gente continua fazendo. Objetivo. Aí solta os espaços e vai fazendo.
Então, nada automático. Se mudar a página, eu tenho que vir aqui e mudar. E aí fica uma trabalheira danada. E aí a gente usando um recurso que depois que a gente conhece, depois que a gente começa a usar, ele se torna ele se torna simples, a gente facilita muito a nossa vida. Olha que, às vezes lá no Instituto a gente recebe muito trabalho de conclusão de curso, eu encontro muitos alunos que não utilizam o recurso de índice automático, e tem vários documentos também que eu recebo que não utiliza, e às vezes, na hora que a gente vai ver a página, as páginas estão todas erradas, elas não condizem com aquilo lá. Então, a gente pode utilizar e deve utilizar essa questão do índice automático. Aí, só para mostrar aqui, ó, que a questão, por exemplo, vou colocar aqui, ó, vou colocar item, para vocês verem se eu quero, por exemplo, pegar o título 3. Então, aqui, ó, posso selecionar, faço recuo, aqui, ó, faço recuo, então ele colocou lá 3.2.1, e aqui, no estilo, o que nós vamos fazer? Selecionar, e aí vai aparecer aqui para nós, ó, título 3. Título 3, tá? Aí vamos colocar aqui que ele perdeu a formatação. Título 3. E aí, a hora que eu chegar lá em cima, ó, e atualizar, ele vai aparecer para nós, ó lá, o título 3. Mais recuado para nós do que os outros. Ó. Então, por que está assim? Porque a gente selecionou daquela forma lá que nós fizemos anteriormente. Deixa eu apagar aqui. Voltar. Pessoal, alguma pergunta? Dúvida? Deixa eu voltar aqui no chat para ver. Não? Beleza. Aí, vamos lá para a questão de numeração de páginas. Eu quero fazer a numeração de páginas. Como que eu faço isso? O Word também, ele tem a numeração automática de páginas, tá? Para fazer isso, nós vamos vir aqui, ó, e inserir, e vai ter que para nós, ó, números de página. Ó, números de página. E inserir números de página. Aqui, eu vou definir aonde que eu quero a numeração das minhas páginas. Para trabalhos acadêmicos, as normas da BNT, ela define que é no início da página, tá? Aqui no cabeçalho, à direita, tá? Mas para outros tipos de documento, vocês podem colocar tanto no início, quanto no fim, colocando no rodapé. Isso não tem problema, tá? Mas em trabalhos acadêmicos, geralmente, pelas normas da BNT, é aqui no início da página, sempre à direita. Mas vocês podem definir da forma que vocês quiserem. Por exemplo, eu quero aqui, no fim da página, à minha direita. Ou eu quero, por exemplo, à esquerda, centralizada, ela vai ficar no meio da página, interna, externa, vocês podem escolher. E aqui, eu escolho se eu quero mostrar a numeração, por exemplo, na primeira página. Então, aqui, ó, se eu desmarcar, essa página aqui, vou dar um OK, vocês vão ver que nessa página aqui, ó, não vai ter numeração. Olha aqui, ó, não tem numeração. Já a partir das outras páginas, ó, começa a numeração. Ó. Começa a numeração. Pedro, mas começou com 2. De fato, sim, tá? Pelas normas da BNT, a numeração, ela sempre começa de 1, tá? E vai colocando, só que o documento de vocês, por exemplo, o sumário, ele é contado como uma página.
Só que aqui, por exemplo, geralmente não tem número de página no sumário. A numeração, ela começa a partir do texto que a gente começa a criar. Então, aqui a gente coloca, por exemplo, 2, tá? Então, por isso que ele começa do 2 ali. Então, como que a gente coloca a numeração de página? Ó, nós vamos vir, ó, inserir números de página, e aqui nós vamos escolher a formatação que nós queremos. Caso vocês queiram um outro tipo de formatação, vocês conseguem também, tá? Basta clicar aqui, ó, em formatar. Aqui vocês escolhem a forma com que vocês querem colocar a formatação. Então, aqui, por exemplo, o formato do número, ó. Vocês podem escolher o formato que vocês querem. Então, não, eu não quero número, eu quero letra. Pode colocar aqui, tá? Aí eu quero traço 1 e o número da página. Tem essa opção. Você pode, por exemplo, incluir o número do capítulo. Então, olha só o que ele faz aqui. Vou colocar incluir aqui, dar um OK. Vou dar um OK aqui. E aqui, ó, eu vou criar aqui um capítulo aqui para nós. Vamos lá. Aqui no espaçamento, eu coloco ele que é um capítulo. E aí, na hora da gente criar, ele vai aparecer para nós o nome desse capítulo na paginação. Tá? Eu posso fazer dessa forma também. Aí a gente precisa só ir lá, inserir número de páginas, e aí eu vou escolher que eu quero incluir o capítulo que eu quero. E aí que eu posso colocar separador ou não. Aí vocês podem definir da forma que vocês quiserem. E aqui, ó, a gente pode definir a numeração da página. Então, vamos supor que eu não quero que comece do 1, eu quero que comece do 10. Então, aqui eu poderia aqui, ó, colocar aqui iniciar de 10. Em vez dele iniciar aqui, que está iniciando do 1, ele vai começar a contagem do 10 em diante. Olha lá, ó. Começa do 10 em diante. E assim, ele vai fazendo. 11, 12. Né? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, voltar aqui tudo, para que a gente possa ir fazendo. Quero colocar a numeração de página, inserir número de página, e aí eu vou escolher a numeração de página. Geralmente a gente não precisa nem formatar, tá? Aqui a gente já escolhe as formatações. Eu vou colocar aqui no cabeçalho para vocês verem a diferença. Quero aqui no cabeçalho, à minha direita, vou clicar em OK, ele vai mostrar aqui para nós, ó, a numeração de página no Word, tá? Então aqui no cabeçalho a gente tem a numeração de página, à medida que nós vamos criando, ele vai numerando as páginas. E aí, muitas das coisas que a gente faz, às vezes, vamos supor que vocês querem fazer um documento, e aqui, ó, ele está aqui na página 3, só que na próxima página você quer que comece uma nova numeração. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam criar uma nova seção. Para isso, ó, vou clicar aqui na página que eu quero, então na página que eu estou corrente, né? Vou vir inserir, quebra. Aí aqui, ó, em vez da quebra de página, eu vou escolher quebra de seção. Aí eu tenho 4 tipos de quebra de seção. Próxima página, que ele vai criar uma nova seção, colocando uma numeração diferente. Contínua, ele vai continuar com essa numeração. Página ímpar, ele vai, em vez de, por exemplo, na próxima, que seria 4, ele vai colocar 5. E página par, ele vai criar a próxima página, que seria, no caso, 4. Aí, se eu quebrasse a seção com par, ele quebrava a seção, em vez de colocar 5, ele colocaria 6, tá? E assim por diante. Então, vem aqui, ó, por exemplo, quebra de seção contínua. Ele quebrou a seção,
Na próxima página, ele vai criar para nós uma outra seção onde que nós vamos poder criar outros documentos e tudo. Como eu coloquei contínuo, ele deixou lá a numeração como 4. Certinho? Pessoal, alguma dúvida para fazer o sumário, esse índice automático? Não? Deixa eu ver aqui no chat. Beleza. Agora, para a gente finalizar a aula e eu abrir espaço para que vocês possam me perguntar e a gente discutir o que a gente poderia fazer na próxima aula, vamos aprender um pouquinho sobre Smart Art. O que são os Smart Arts? Eles são fórmulas que a gente pode utilizar para criar diversas coisas, tá? Para a gente ter acesso ao Smart Art, nós vamos vir aqui em inserir e vai ter aqui, ó, Smart Art, no menu aqui rápido, ou a gente pode também vir aqui, ó, no menu acima, inserir, vai estar aqui Smart Art. E aqui a gente pode escolher o tipo que nós queremos, ó. Tá? Eu vou colocar aqui embaixo para mais fácil a visualização de vocês. Eu tenho o tipo lista, que ele vai me dar várias opções de lista. Eu tenho do tipo processo, que são opções de processo mesmo, de fluxos de processo. Eu tenho aqui de ciclo, que mostra lá, né, um ciclo. De hierarquia, seria um fluxograma, né, um organograma, que a gente pode estar construindo. De relação, ele faz relação com e outra coisa. Matriz, a pirâmide, e caso vocês queiram também, tem imagem que vocês podem colocar as imagens, tá? Aqui, por exemplo, vou colocar aqui processo, ó. Basta o quê? Eu selecionar o que eu quero, tá? Então, por exemplo, eu quero este aqui, ó. Clico nele, ele já vai me adicionar dentro da minha página esse Smart Art. Ao adicionar ele aqui para mim, ele vai apresentar para nós essa caixinha aqui. É aqui que vocês vão adicionar e vai mudar os textos desse Smart Art, tá? Além disso, ele mostra o designer dele. Que aqui no designer, você pode mudar o tipo. Então, aqui, ó, para vocês verem aqui em cima, ó, eu não quero esse tipo, eu não gostei, eu quero o outro. É só vocês selecionarem aqui, vocês vão selecionar o outro tipo. E, além disso, ele tem as cores, que caso vocês queiram, vocês podem colocar cor também, mudar a cor aqui. Então, por exemplo, eu quero ele colorido. Ó. Vai colocar aqui para mim colorido. E aí, para que a gente possa alterar as informações que estão aqui, como eu falei, nós vamos alterar aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero começar aqui dos primeiros, ó. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, item 1, A e B. Ah, Pedro, eu quero outro item aqui, ó. Tem A, B e C. É só clicar no mais aqui, ó. Olha lá. Só clicar no mais. Ele cria para nós. A gente pode fazer isso quantas vezes eu quiser. Tá? Aí eu quero tirar. Aperta no menos, ó. Ele vai tirar para nós. Tá? Então eu quero adicionar mais. Clico aqui no mais, eu vou adicionando. E aí, a gente pode fazer nos demais. Então, por exemplo, item 2. Coloco lá, C e D. Que eu quero também. Próximo. Vou colocar lá, ó. Item 3. F, né? Vou deixar só o F. Agora eu quero mais um item. Ó, basta eu clicar no mais. Porém, o que ele fez? Ele criou aqui para mim. Mas eu queria criar um novo igual ao que está em cima. Ó. Então, aqui, ó, eu tenho as setinhas. Ó, tá vendo as setinhas? O que eu faço? Ó,
eu quero colocar ele igual está aqui, ó. Eu clico nessa setinha aqui, o que ele vai fazer? Enviar para mim lá, ó. Aí eu posso colocar lá, ó, item 4. E aí eu posso ir criando. Ah, não, eu quero dentro do item 4. Olha a setinha aqui, ó. Vou jogar ele lá para dentro, ó. Clico para fora. Eu tiro ele de fora aqui, coloco ele dentro. E aí eu posso ir fazendo os meus smarts art. E aí são infinitas possibilidades que a gente pode utilizar. Tá? Pode fazer, por exemplo, vamos colocar aqui outro, ó. Inserir smart art ciclo. Clica aqui no ciclo, ó. Ele vai criar para nós. Para todos eles, é a mesma forma que vocês vão fazer. Vocês podem alterar, as cores. E para alterar o que está lá dentro, nós vamos colocar aqui, ó. Posso clicar no mais e eu vou criando lá. E caso eu queira fazer mais rápido, eu só apertar Enter, ele pula lá, ó. E todos eles têm a possibilidade de adicionar coisas dentro dele, ó lá. Ó. Tá vendo que quando eu cliquei aqui na setinha, ó, ele vai escrever dentro do H que eu colocar lá. Ó. E aí nós podemos fazer isso em todos eles. Então são possibilidades, por exemplo, às vezes a gente quer fazer algo, né, um exercício, um fluxo dentro da escola, né, a gente pode estar utilizando ele. E além das cores que a gente tem aqui, ó, nós temos também o designer dele. Então aqui, ó, ao clicar nele aqui, ó, vocês conseguem mudar a aparência dele, ó. Tá vendo que agora ele ficou com um sombreado. Ah, eu quero ele 3D. Olha lá, tem ele 3D. Ah, eu quero ele... Gostei dele assim. Ficar assim. A gente pode ir brincando e vendo da forma que a gente gostar. Aí eu fiz ele todo, só que eu não gostei dessa forma aqui. Eu quero de outra forma. Mesma coisa. Posso selecionar ele aqui e selecionar a forma que ele quer, que eu quero. O que ele vai fazer para nós? Olha lá, ó. Vai mudar ele conforme a figura, a forma que eu defini. Certinho? Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta?